É! É! Estamos aqui com Mágica Visual. Este livro aqui, do Ian Fries, João das Batatinhas. Este é o nosso terceiro vídeo, o que significa que vamos estudar o terceiro capítulo. Né? Estamos estudando um capítulo por vez. No primeiro vídeo, nós falamos sobre sigilos ou sementes e sementes mágicas, né? No segundo, falamos sobre como transmitir um sigilo. E agora nós vamos falar sobre desenhos automáticos, que é muito legal porque as pessoas que não sabem desenhar, como eu, sou péssima em desenho, vai aprender hoje a fazer desenho automático. É isso aí. Então diga aí, Vinícius, fala um pouco desse capítulo. Desenho automático é um negócio que me dá esperança, porque eu sou um artista tenebroso. Mas o nosso amigo João da Batatinha ressalta que o desenho não tem que ser bonito e que você não tem que ficar avaliando se está bonito. Tá? A ideia do desenho automático não é fazer arte, não é fazer uma arte para ser apreciada, vamos dizer assim. O desenho automático é botar alguma coisa para fora. Sim. E para isso não precisa ser bom, não precisa assim, bom no sentido de boa arte. Sim. E essa ideia do desenho automático não é invenção do Ian Fries. Ela é um conceito que já é bem mais antigo do que isso. Na verdade, encontramos isso já assim, de forma mais formatada desde o começo do movimento surrealista. Sim, inclusive ele fala disso, né? Ele cita o surrealismo. Como não podia deixar de ser, eu fui catar referência dentro dos outros livros da Penumbra. E tem uma parte que eu acho bem legal no Bruxaria Apocalíptica, que fala sobre isso, sobre essa metodologia de desenho automático, como ela foi adotada pelos surrealistas e qual era o objetivo total do movimento surrealista, no fim das contas. Sim, sim. A Bruxaria Apocalíptica não está aqui no momento. Mas eu notei duas coisinhas aqui. Primeiro, que quem tiver interessado em dar uma olhada nessa relação com o movimento surrealista pode olhar o Bruxaria Apocalíptica, página 47 até 50, talvez, um pouquinho para frente. E tem uma citação aqui, que está na página 49, que é do Salvador Dalí, que talvez seja o artista mais conhecido entre os surrealistas, né? Sim. Que ele coloca assim: minha única ambição no domínio pictórico é materializar as imagens da minha irracionalidade concreta com a mais imperialista fúria de precisão. É bonito isso, né? O cara era inteligente. Mas a ideia aqui é a seguinte, é botar coisas para fora, né? A irracionalidade concreta. Só que, ao contrário da gente que não sabe desenhar, o Salvador Dalí era um baita de um pintor e ele exigia que isso fosse feito com a mais imperialista fúria de precisão. Essa é a principal diferença daquelas aspirações do Salvador Dalí para os nossos desenhos automáticos. Ele botava para fora com técnica e a gente bota para fora sem técnica. Exatamente. Mas esse capítulo está aqui para a gente ter o mínimo de técnica necessário para sair alguma coisa, para não ficar aquela coisa travada. Sim, o que eu achei legal da parte do Batatinhas foi o seguinte, que ele disse que essa expressão, na verdade, ele já começa se autocriticando, né? Que essa expressão de desenho automático, ela é enganosa. Porque não existe isso de ser automático, na verdade. E aqui eu achei até uma crítica ao kardecismo, né, ao Chico Xavier. Não ao Chico Xavier especificamente, porque, enfim, ele não conhecia, talvez, né? Mas, enfim, que ele diz o seguinte, que um médium espiritualista, ele entra numa espécie de transe. Ele vai produzir todo tipo de conteúdo, de desenhos e tal. Só que ele finge ter usado um agente espiritual como veículo. E daí ele diz assim, mas eu não sei desenhar nada, então é óbvio que era sei lá, um espírito de um grande artista. E daí o Batatinhas, ele faz várias críticas a isso. Ele diz Inclusive, ele chega escrachando, né? Ele fala, porra, o cara fala que tá baixando aí um artista fudido e, na verdade,
Qualquer criança de 5 anos consegue fazer melhor. Que Ele fala artista incorporado é exatamente esse aí? isso. Exatamente isso. Tipo, primeiro que qualquer criança poderia fazer melhor. Segundo que as pessoas, elas escondem o talento, né? Porque à medida que você vai fazendo, quanto mais você vai fazendo, melhor você vai ficando. Porque elas preferem dizer que é um espírito, etc. E daí ele fala assim, será que o espírito não tem mais nada para fazer do que ficar incorporando a pessoa? E ele fala que a pessoa esconde o talento, inclusive subconscientemente, né? Às vezes a pessoa não Sim, aceita que ela sabe desenhar, sim. pintar, sei lá. Eu acho isso um tanto estranho, assim, minha opinião, né, pessoal? Porque, assim, não seria melhor você construir a sua carreira, se você realmente acha que, do que apelar para falar que é outra pessoa, né? Por exemplo, um exemplo do próprio Chico Xavier, assim, criticando um pouco o trabalho dele, é quando ele começa a escrever literatura dizendo que ele é, por exemplo, o espírito do Augusto dos Anjos. E daí ele transforma a literatura do Augusto dos Anjos, que é muito específica, na literatura dele. Você vai comparar, você fala, gente, não é possível que ele realmente ache que isso é Augusto dos Anjos. Mas as pessoas acreditavam, enfim. E aí ele diz o seguinte, que esses médios, eles não ousam assumir a responsabilidade deles, dos desenhos, né? Então Eu eu vi acho que isso muito. aí justifica isso que você disse, da pessoa não, a pessoa não quer construir sua carreira, tal. Na verdade é o seguinte, né? A partir do momento que você assume a autoria, você está recebendo junto com isso o lado bom e o lado ruim. Se for Sim, bonito, todo mundo vai falar: olha só, parabéns, você é um bom médium que incorporou e não sei o quê. Se ficar uma bosta, as pessoas não vão ter coragem de falar mal do Leonardo da Vinci. Ao passo, se for você falando, fui eu que fiz, aí qualquer crítica ou qualquer elogio é para você. E as sim. pessoas muitas vezes não sabem lidar com isso, mesmo que subconscientemente ou inconscientemente. É complicado, né? Daí ele chama isso de efeito dramático, que a pessoa gosta de fazer um draminha ali falando que é espírito, né? E daí ele faz um elogio aos telemitas. Ele diz que isso é muito contrário de Telema, porque Telema ela reconhece o talento em todas as criaturas. Então o que ele está querendo falar com isso? Por mais que você não saiba desenhar a priori, você tem algum nível de criatividade dentro de você. E esses exercícios que são muito práticos, eles vão te ajudar para que você consiga melhorar isso, para despertar esse lado seu. Uhum. Eu acho importante Então, falar também, Lua, que a gente falou dos surrealistas e tal, mas quem era contemporâneo dos surrealistas e que meio que inventou o movimento surrealista em paralelo foi o Sper, né? O sim, Sper ele não tinha ligação direta com os surrealistas, mas ele muitos dos conceitos que os surrealistas abraçaram, o Sper desenvolveu e não foi um copiando o outro, não, nem o outro copiando um. sim, completamente. Na verdade, o Freeze ele tá sempre citando o Spare. Às vezes ele não fala o nome do Spare, mas você Uhum. vai ver ali nesse capítulo mesmo aqui ele fazendo isso. É Ele que diz, o próprio Sper ele tem um artigo seminal aí que ficou, foi inclusive o que definiu esse nome desenho automático, né? Que é um artigo que ele publicou numa revista um tempo atrás, não dá nem para chamar de livro, porque, sei lá, o desenho automático não tem 10 páginas, é muito curtinho. Que é o artigo em que o próprio Sper propõe essa metodologia de você botar uma coisa que tem dentro de você para fora no papel, desenhando. A gente sabe que o Sper era um baita artista plástico, membro da Academia Real de Blé 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 da Inglaterra, mas ele defende que qualquer um consegue. eu acredito também. Eu acredito que com o estímulo certo a gente consiga não uma obra-prima de arte, mas pelo menos o básico para que a gente faça, por exemplo, um sigilo, melhore, né? Enfim. E Uhum. daí ele diz o seguinte, que a arte ela vai se movimentar por dois extremos. O self-consciente, ou seja, seu eu consciente, e o self-subconsciente. Então, o self-consciente é quando você, como artista, senta e conscientemente começa a traçar lá o seu desenho.
Já o subconsciente é quando você tem uma espécie de erupção de criatividade. Quando o desenho ele começa a aparecer, o que parece ser automático, porém não é. Ele emerge do seu subconsciente. Falei correto a Acho que palavra? sim. Uhum. Ele emerge do seu subconsciente. Ele diz o Outra forma que seguinte. ele coloca é que o consciente, na verdade, é aquela parte sua que foi treinada para ter um determinado senso estético. Então, se você Exato. teve alguma aula de desenho em algum momento, isso aí é o seu self consciente determinando o que pode e o que não pode. Se você já apreciou muitas obras de arte, você já tem uma noção do que você deve fazer. Sim. E daí E ele que, na diz o verdade, o seguinte. desenho automático é uma arte de. Tô te interrompendo pra caramba, desculpa, tá com delay. É que o lance do desenho automático é você fazer o seu self subconsciente botar alguma coisa para fora. Que essa é a parte difícil. Porque o consciente, todo mundo sabe como é que faz para botar para fora. Sim. Porque, na verdade, ele diz que o inconsciente ele não quer ser dominado, ele não quer ser treinado, ele quer ser libertado. Então é diferente. Mas, ao mesmo tempo, isso é uma espécie de treinamento. Só que é uma espécie de treinamento mais libertária, digamos assim. Uhum. Então, daí ele vai passando alguns exercícios aqui. Ele diz o seguinte, que às vezes a gente é incapaz de desenhar porque a nossa mão, ela é muito... A gente não tem a capacidade de mover a mão. Ela é muito rígida. A gente acha que desenhar é fazer traços rígidos, né? Então a gente tem que se livrar dessas restrições. E a gente também tem que tomar cuidado com as cãibras. Uhum. Sabe quem falou muito em cãibra também? Uhum. O Dave Lee. Uhum. Cuidado com Olha as aí. cãibras. Enfim, daí o... Lu, antes de entrar nesse negócio de soltar a mão, posso falar uma coisa importante? Por favor. É uma outra ligação com outro livro da Penumbra, que é o seguinte. Afinal de contas, qual é o objetivo do desenho automático? Ok, colocar alguma coisa para fora, mas para quê? É a possibilidade de você fazer sigilos com isso. Né? Você criar símbolos que representem lá no fundo do seu inconsciente alguma ideia. Enquanto você está pensando muito abstratamente em uma determinada ideia, sai um desenho e aquele desenho ali pode ser reinterpretado para o seu sigilo. Isso é uma possibilidade. A outra é você encarar alguma coisa que você não saiba que você precisa encarar. Porque ela está lá para dentro. E isso tem a ver com a ideia dos autômatos elementais, que o Sper também fala, e que está explicado, melhor do que o Sper explica, no Aleister Crowley, O Deus Oculto, na página 150 em diante. Quem não tiver o livro e tal, e quiser matar um pouco da curiosidade, tem um artigo lá no blog da Penumbra, chamado Autômatos Elementais, procurem no Google o que você acha, que fala sobre isso. Se alguém puder ir lá rapidinho pegar e colar aqui, a gente agradece. Também agradeço, E é isso, agora pode falar da técnica, desculpa, mas acho que era só isso. Não, por favor, a gente sempre tem que fazer essas pontes entre um livro e outro, eu acho bem importante. Ele diz o seguinte, a primeira coisa que você vai precisar é de papel grande, E muito. no mínimo A3, e muito. Então, pegue o seu dia que você está se sentindo feliz, alegre, contente, vá para a papelaria, que é um dos melhores lugares do mundo, e compre o papel A3 ou maior que isso, em muita quantidade, e compre também diversos tipos de lápis. De preferência, lápis bons para desenhos. Porque cada lápis tem um traçado diferente, enfim. E daí, no primeiro exercício básico, você vai fazer este tipo de desenhos aqui. Que página que tá isso, Lu? Pra quem tá Isso ouvindo está na página 48. Sim, é verdade. Está na página 48. Na verdade, ele diz o seguinte: primeiro você vai treinar a sua mão girando na folha, para que ela perca essa rigidez, certo? Então, você vai fazer uma espécie de círculos
tá vendo? Ligados uns aos outros aqui, para que a sua mão perca a rigidez. É legal você perceber isso na arte do próprio Jan Fritz, né? Se você for Exatamente. olhar, o livro ele é todo ilustrado por ilustrações dele mesmo. Se você for olhar, quase não tem linha reta nos desenhos que ele faz. O que eu acho bem interessante, assim, esteticamente. Deixa eu só mostrar aqui aqui, ó. Uma ilustração do Batatinhas, do Fritz. E cada capítulo tem uma ilustração também. Daí ele diz o seguinte: primeiro você tem que treinar como você está segurando o seu lápis. Né? Então, enfim, veja qual mão. Às vezes tem gente que está escrevendo com a mão direita, mas que na mão esquerda pode se revelar bem melhor com essa técnica. Já vi casos assim. E, enfim, vai treinando, vendo como é que sua mão fica. Treina tamanhos de círculos na folha. Aí depois dessa técnica, você vai fazer assim, ó. Treinar os seus traçados. Aqui na página 49. Ele vai treinando os traçados, tá vendo? Círculos, enfim. Não sei se tá dando pra ver. Tá dando pra ver? Eu tô vendo. Então tá. Gente, se vocês forem tendo dúvida, por favor, coloquem aí que a gente responde no final. Ou tenta responder, pelo menos. Isso. Daí ele diz o seguinte: cada um desses padrões, por exemplo, círculo, ou então um ligado no outro, né? Parece um monte de lacinho, né? Um fio, lacinho, enfim, o que você quiser desenhar, você tenta fazer isso em pelo menos 2 páginas, para você ir treinando a força do seu lápis, treinando a sua... usar muito papel, você não tem que ter medo de gastar papel. Não E tem. por isso ele recomenda, inclusive, que use papel barato e de preferência de graça, né? Tipo, papel de parede, velho. Aqui a gente não tem muito hábito de papel de parede, mas sei lá, papel de pão, papel de embalagem, qualquer coisa. Isso. O importante é você treinar o movimento, perceber o quão você fica livre desenhando. Daí ele diz o seguinte, que muita gente pode se sentir nesse momento um pouco fracassado, né? Que esse sentimento de fracasso, na verdade, ele vai restringir essa livre movimentação. Então, por mais tolo que possa parecer ficar repetindo os desenhos, repetindo o círculo, repetindo os fios, etc., faça isso. E é aqui que ele cita Spare. Não está escrito Spare, mas a gente sabe porque a gente leu o Liber Nu e Psiconauta. Alô, Lua? Não tô te ouvindo. Vocês estão ouvindo a Lua, gente? Opa, fez um barulho. Voltou. Mas agora eu tô com eco. Não tô mais. Pronto. Não? Foi? Não, tá bom, tá bom. Ok. Você tava falando do Sper e tal, e eu parei de te ouvir. Quem tem o Livro Psiconauta. Então, veja se eu tô correta na minha interpretação, porque eu posso estar completamente equivocada, mas, a meu ver, quando ele fala de sintomas de sal, enxofre e mercúrio, me lembra um pouco o alfabeto do desejo. Sim. Então, então não estou equivocada, que bom. Eu adoro fazer na verdade, esses princípios são mais alquímicos do que outra coisa, mas eu acho que não é coincidência tá isso justamente no capítulo do alfabeto do desejo do Liber Nu, sendo que o alfabeto do desejo tem ligação direta com o desenho automático. Exatamente. Embora isso não esteja escrito em lugar nenhum, existe uma grande desconfiança de que o Sper tenha desenvolvido o alfabeto do desejo dele com base em técnica de desenho automático. Ele diz isso, o Batatinhas diz isso. Aqui na página 89, na parte do Libernox, do Liber Nu Psiconauta, ele vai... Eu até... Lembra que eu fiz aquela técnica de escrever e desenhar para eu saber o que ele estava falando? Ele vai fazendo essas... Enfim, essas comparações. Tipo o que é morte, mercúrio, etc., do alfabeto de desejo do Sper. Então, como o Sper ele é mais complexo de ler,
é legal ler o Carroll primeiro. Então, quando eu li o Mágica Visual do Freeze, ele tá o tempo todo, na minha opinião, pegando o Sperry e pegando o Carroll também. Daí ele diz o seguinte, que os sintomas de sal que você pode ter na hora que você está treinando o seu desenho automático são... Só para explicar melhor esse lance dos sintomas, né? É porque ele ensina isso também, né? Ele faz os workshops lá dele, ensinando como que é. E ele tem experiência de ensinar pessoas presencialmente a fazer essa técnica de desenho automático. Então ele vê no traço da pessoa, só de olhar para o jeito que a pessoa está desenhando, ele consegue identificar sintomas do que essa pessoa tem que trabalhar para melhorar. Olha que interessante. E aí, assim, para quem não está tendo o workshop direto dele, ele deixa escrito para você fazer sua autoavaliação de como está saindo o seu traçado. E ele define em 3 aspectos, que é sal, enxofre e mercúrio. Então, os sintomas de sal é quando as suas linhas elas são muito lentas, grosseiras, e você tem um pulso muito tenso e firme e duro. E você tenta trabalhar muita simetria. Esse sou eu. Sou eu também. Sou eu também. Então, daí, nesse caso, a pessoa ela tem que trabalhar fluidez e movimento, né? Trabalhar a questão do pulso. A dança ajuda isso. A dança... belly dance ajuda nesse caso. Dança do ventre. Dança do ventre. Já os problemas do enxofre são aquelas pessoas mais temperamentais, digamos assim. Você tem umas erupções desiguais de poder. Então, geralmente você se sente fraco e daí logo em seguida você tem muita pressa, te falta paciência, sabe? Aí ele fala que é característico disso daí a pessoa que quebra a ponta do lápis, né? Que rasga o papel, tá lá. Tipo assim, você se sente fracassado e daí, quando você tá tentando, você fala, quer saber? Vou rasgar aqui. Eu entendi que é o cara que rasga o papel com a ponta do lápis mesmo, de tanto fazer força. Sim. E daí ele diz, no caso, se você tem problema de enxofre, e aí me remete um pouco ao inferno, né? Aquelas pessoas esquentadinhas. Você tem que, na verdade, manter o seu temperamento. E deixar o poder sair, mas de uma forma, num fluxo contínuo, ao invés de ter essa oscilação forte nessas explosões súbitas. Já as questões de Mercúrio, você que tem problemas com Mercúrio, é que você tem muita incerteza, você tem medo de se comprometer. Então as suas linhas, elas são muito frágeis, muito fracas, você pode ser facilmente interrompido no seu trabalho e tal. É legal que o próprio processo de desenho automático, mais do que o resultado final, serve como uma autoanálise, né? Sim, exatamente. Porque isso é o seu comportamento todo, na verdade, que você está testando quando você está fazendo esse processo. Bom, daí ele diz que é para você não usar borracha, né? Você vai desenhando o que sair e tal. Ele fala que se você tiver um monte de linha, tudo bagunçado, e quiser reforçar alguma coisa, em vez de apagar o resto, rabisca mais forte por cima. Sim, exato. Ele diz o seguinte, que é legal você ver isso como uma brincadeira. Ao invés de ficar levando a sério. Porque se você for levar muito a sério, tô aqui estudando para ser um grande mago e fazer desenho automático e ser o próprio... Nossa, me veio um patolino. Exatamente. E para ser o próximo Chico Xavier aqui do desenho automático, você vai sofrer muito, porque você vai... enfim, você vai levar muito a sério e não vai conseguir fazer isso. Deixa eu contar uma coisa aqui para encorajar os nossos ouvintes, leitores. Diga. Olha os desenhos automáticos do Sperry. O cara era um artista plástico fudido. São sujos, são mal acabados. É isso mesmo, cara. Desenho automático não é bonito. Saiba disso. Talvez a partir do desenho automático ele fizesse uma obra mais consciente
explorando melhor aqueles temas que ele conseguiu levantar dentro do desenho automático. Mas o desenho automático em si é feio. Não fica pirando que, tá horrível. Sou um bosta. Exatamente. Qual que é a ideia do desenho automático? É você se conhecer melhor, ver essas questões que você tem que trabalhar tanto na sua vida quanto na hora de você desenhar, e a partir daí fazer a sua arte. Bom, daí ele vai dando uma série de padrões que você pode seguir, tá vendo? Para você Qual a página, Lu? Oi? Na página 51, são padrões que você vai treinando, vai copiando, sei lá, vai treinando e vai deixando sua mente livre e vai fazendo isso em 2 páginas, pelo menos. Já aqui embaixo é um treinamento de linhas, tá vendo? Você vai treinando as linhas. Ele fala que você não precisa se limitar a isso daí, pode inventar as suas próprias maluquices também. Exatamente. Então ele diz o seguinte, que é para você não hesitar, você ir e fazer os seus desenhos mágicos. E eu achei bem legal que além do desenho automático, você pode também escrever cartas automáticas. Aqui o caso, ó. Uhum. Umas cartas automáticas. Ele escreveu uma carta caótica. Esses coraçãozinhos são meus, tá? Uhum. Ele escreveu uma carta caótica aqui, não entendi nada, mas adorei. Só com um desenho automático, tá vendo? Você vai treinando suas letras automaticamente. Daí que surgiu a questão do Spare ter feito isso ou não por essa técnica. Ter feito o alfabeto. Só é importante falar que existe o desenho automático e existe a escrita automática também, que é uma técnica que o Spare propagava. Isso não tem a ver com essa cartinha que a Lu acabou de mostrar. Isso aí é uma carta doidona, escrita de um jeito maluco, mas não tem a ver diretamente com a escrita automática. A técnica de escrita automática é parecida com a de desenho, mas é formando palavras mesmo com letras de verdade, tal. Só que o encadeamento das palavras é que é fluido, assim como o desenho é nesse caso. Então você poderia, por exemplo, hoje em dia fazer uma escrita automática no Word, sabe? Você não precisa nem de papel para isso. Exatamente. Na escrita automática você olha e entende 90% pelo menos do que está escrito. Já no desenho automático, imitando letras aleatórias e caóticas, você não entende o que está escrito. Tanto que o próprio Batatinhas fala, essa cartinha que eu escrevi aí, eu não sei o que ela quer dizer não, mas é uma coisa boa. É uma coisa boa e eu fiz corações. Então, daí colocaram uma pergunta muito interessante no grupo Magia do Caos, eu nem respondi, que eu falei, vou deixar para responder nesse vídeo. A pessoa estava lendo esse capítulo especificamente, e ele fala sobre os sigilos que surgem do nada, né? Do nada não, mas que surgem dessa técnica aqui. E daí a pergunta da pessoa era a seguinte, eu queria deixar para você. Qual é a diferença entre um sigilo criado de forma consciente e um sigilo criado do desenho automático? Tipo assim, você sabe o seu intento ou não? Por exemplo, eu sento e falo assim, eu quero tirar 10 na minha prova de matemática. Sei lá, nada a ver. Ou não, ou o sigilo automático ele vai nascer e você nem sabe o que é e você vai entender o que ele é depois. Acho que você já respondeu com a pergunta. Um você sabe o que é, e outro você ainda não sabe. Entendi, então é isso mesmo. Mesmo o sigilo que você prepara conscientemente, você está buscando uma forma que seja compreensível para o seu subconsciente, né? Sim. Então, o acesso ao subconsciente está presente nas duas modalidades. A diferença é que um você sabe a intenção e o outro você não sabe. O Kenneth Grant fala bastante sobre isso no Aleister Crowley, o Deus Oculto, lá naquela parte por volta da página 150. Ele fala sobre o que fazer com esses sigilos que você não sabe o que são, mas que saíram por meio de desenho automático. Ele fala para trabalhar com isso
até você descobrir o que é. Isso é uma forma de você lidar com obsessões primordiais que ele coloca. São coisas que estão ali dentro do seu subconsciente e que precisam ser trabalhadas e que, tratando conscientemente, racionalmente, você nunca vai chegar lá. Ou talvez leve anos. E daí o Batatinha disse que é bom, esses sigilos espontâneos, eles são bons para você trabalhar divinação, talvez, né? Também. E daí ele diz o seguinte, que funciona mais ou menos com com estruturas que vão se repetindo. Então, quanto mais você trabalhar sigilos espontâneos, mais você vai perceber que certas estruturas, elas são recorrentes no seu desenho automático. Então, bom, você pode, sei lá, acabar criando o seu próprio alfabeto do desejo com isso, né? É um dos métodos. Ou estou errado? Não, acho que você está certo, e eu ressalto uma coisa que muita gente acha que não, mas eu acho importante que o alfabeto do desejo não seja feito numa sentada só. Eu acho que ele tem que ser uma coisa feita com, isso aqui tem significado para mim e o significado é tal. Mais do que, vou descobrir qual é o meu símbolo para sentimento X. Não acho que seja bem assim. É melhor que não seja feito de uma forma consciente, que seja feito de uma forma espontânea. Né? E você não vai conseguir gerar artificialmente espontaneidade, porque as coisas são intrinsecamente opostas, né? Exatamente. E ele diz o seguinte, que a questão da vacuidade, ou seja, da mente vazia, é muito importante quando você for criar esses sigilos espontâneos. Então a gente... Peraí que eu tô fazendo anotações pessoais aqui. Para o meu próximo artigo, acho que eu vou fazer tipos de sigilos. Bom, ele disse o seguinte, a distinção ela é importante. Tipo, enquanto a ilustração vem, não devemos julgar, controlar... Você viu aí uma entidade se manifestando? Não é uma entidade dessa vez. É não. Um carro. Não, não é. Então, não devemos controlar, julgar ou interferir. Né? E que isso tem a ver também com a interferência do self-consciente, né? Que é aquela parte do senso estético e da técnica treinada. É importante que isso não interfira. E que muitas das vezes os desenhos eles vão parecer malignos, terríveis, doentios ou nojentos. E você não deve se censurar. Não se censure! Não se censure. Isso tem a ver com o despertar desses autômatos elementais que o Kenneth Grant fala também. E a última dica que ele dá é o seguinte, muita gente fica assim, vou invocar alguma personalidade alternativa, né? Deuses, daimons, espíritos, animais de poder e tal, para fazer aqui e sentar. Ele diz, não, vai treinar primeiro, antes de tentar evocar algum desses seres. Na verdade ele está falando de fazer o desenho automático estando incorporado, vamos dizer assim. E o que ele fala primeiro domina a técnica de cara limpa e depois você parte para isso. Exatamente. Primeiro tente ser você, depois tente ser o médium fodão. Bom, esse é um capítulo relativamente curto, porque ele é um capítulo mais de prática. Então não adianta a gente ficar aqui falando, pegue lá o seu papel, os seus lápis e comece a desenhar os padrões. Tem algum comentário, alguma pergunta? Eu acho que tem uma pergunta só. Que é do Amarildo. Ele está perguntando qual é o nome do livro dos autômatos elementais. Então, Amarildo, não. O nome do... Para começar, que não é um livro. A parte que o Sper fala sobre isso é um artigo que saiu numa revista um tempo atrás. Você acha fácil hoje na internet, que se chama Desenho Automático. Em inglês é Automatic Drawing. E autômatos elementais é outra coisa, que é um conceito também do Sper, mas que o Kenneth Grant explica melhor. Tem traduzido? Tem. A tradução é ruim, mas tem. Aqui, ó. Assim, não é nem demérito do tradutor, é que traduzir Sper é brabo, é difícil. Mas
É complicado, tem que saber Mas muito, né? existe tradução, mas tem muito duplo sentido em tudo que ele fala, tal. Não é duplo sentido de piadinha, né? É duplo sentido de você não faz ideia do que ele quer dizer, que pode ser três coisas diferentes. Sim. Aí o tradutor mal ou bem tem que escolher uma e se abraçar. Você perde um pouco de significado nisso. Por quê? Porque o Sper fazia escrita automática. Fazia sentido pra caralho pra ele, mas não necessariamente pro leitor. Talvez E nem pra ele. O Sper não tinha editor. O Ah, editor é aquele cara chato que fala, brother, isso aqui tá foda, não dá pra entender nada. Reescreve essa parte aqui. Ele não tinha essa pessoa. Os livros que ele imprimia, ele fazia para os amigos dele, fazia 150 cópias, sei lá, quantidade muito pequena, não chegava a 1000. E é uhum. isso, por isso que ele custa uma fortuna hoje em dia. Oi? Bom, bom, então tava lendo aqui os comentários. Tem mais algum Chegamos. aí? Não, não tem Não, mais né? nenhum. Tá bom. Só oi, etc. Então, Então, oi para todo mundo. muito obrigada pelas pessoas que participaram. Se E você tem quem vê interesse. depois o vídeo pode fazer pergunta onde, Lu? Então, quem chegou depois pode deixar sua pergunta lá na Penumbra Livros, no nosso grupo de estudos. E mostre pra gente também seus desenhos, seus treinamentos. Queremos ver. Uhum. Deixa lá no grupo. Se você ficou interessado em saber mais, obviamente aqui a gente só dá uma pincelada no livro. O livro Mágica Visual, do João das Batatinhas, Ian Freeze, que é o nome do autor. Ele está disponível lá na nossa loja, na Penumbra Livros. Amigos de Portugal, que me perguntam sempre. Eu falei errado, eu falei que era a Amazon que vendia para Portugal, não é. É a Martins Fontes, tá? Então, vocês podem Martins comprar Fontes pelo. vende para a Europa toda e para o resto do mundo. Tem gente no Japão comprando da Martins Fontes. Exatamente. Então, se você estiver em outro lugar que não seja o Brasil, fica à vontade para comprar por lá. Enfim, compre na nossa loja, inclusive na nossa loja pelo Facebook, tá? Não precisa nem sair do Facebook, já dá para comprar agora. E é isso aí. Na próxima live, também na próxima segunda-feira, nós vamos falar sobre sigilos, sexo e além. Então vai ser Esse vai vai ser um ser aquele capítulo. vídeo que vai dar mais view do que os outros, sim. Tô Exatamente. achando. É sempre assim. Então, se você se interessa por sigilos e sexo, acompanhe aí nossa próxima live. É isso, pessoal. Um beijão e até a próxima live de estudos. Falou, pessoal. Boa noite.